Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Deixa eu logo abrir aqui o meu ambiente parte. E a aula hoje vai ser o que mesmo? Trazer aqui. 3, 4, 7. É a aula 7, é essa daqui. Extrudar, recortar, chanfrar, arredondar. Um exercício de fixação da lista. Será que é isso mesmo? 7? Não, não é não. Essa daqui 8. Extrusão por revolução. Isso aqui já foi. A turma de design assistiu na terça e a turma de mecânica na quarta. Então, hoje vamos... Não, dia 1º ainda. Nossa, é ontem, tá certo. Então vamos hoje para extrusão, revolução, recorte, parede fina. Legal. Deixar isso aqui no stand-by. Vamos aqui ativar os nossos planos. Extrusão. Por que será que eu botei extrusão? Por revolução. É bem interessante, olha só. Vamos começar aqui comentando algumas diferenças. Quando eu venho aqui em extrusão e eu seleciono um plano qualquer, quando eu faço o desenho, enfim, de qualquer, usando qualquer figura, né? Deixa eu ver aqui, um retângulo. Então, desenho um retângulo, quando eu retorno, o que fica preso no meu cursor aqui, ó, nesse caso veio uma extrusão simétrica, né? Porque esse botão aqui está ativo. Então, clico nele, fica só para um lado, fica assimétrico, tá? Beleza. Agora, se eu vou concluir aqui, né? Se eu, ao invés de utilizar a função extrusão, utilizar a função revolução, quando eu clicar aí, eu vou selecionar o mesmo plano. Só que agora eu vou tentar aqui imitar a mesma imagem aqui, né? A mesma figura plana, olha só. Certo? Aqui foi a primeira extrusão, utilizando o recurso extrusão. E aqui tudo indica que quando eu retornar, né? Vá fazer uma geometria igual à primeira, mas isso não é verdade. A propósito, tem uma etapa aqui na ferramenta de revolução que se você não cumprir, ele dá erro. Por exemplo, se eu clicar aqui agora no botão de voltar, tanto esse como esse fechar rascunho, ele vai me dar uma mensagem de erro solicitando alguma coisa. Bora ver. Ó, tá aqui. Para as características revolucionadas deve ter um eixo, né? Tem que ter um eixo de revolução, tá? Então, esse eixo de revolução ele só vai estar ativo nessa função aqui, ó, extrusão revolucionada, tá certo? Nós estamos falando desse carinha aqui, ó, eixo de revolução, que se parece um pouquinho com esse aqui, tá? Mas não se engane, é esse aqui, eixo de revolução, porque eu preciso que uma dessas arestas seja uma referência. Olha só como ela quando eu cliquei, veja como ela se transformou em uma linha traço e ponto, né? Então ele vai se basear por esse eixo para poder fazer com que essa figura rotacione em torno desse eixo. Então agora sim, quando você volta, pode ver que fica preso no cursor, diferente de ser uma extrusão de todas as arestas, aqui ele está fazendo uma revolução somente de 3, porque ele está revolucionando em torno daquela aresta que eu escolhi. Então, ó, fazendo uma volta completa, ao invés de ter um bloco, eu vou ter um cilindro, olha só. É claro que eu ainda não terminei a operação, né? Só estou te explicando aqui como é que funciona a ferramenta. Porque antes nós estávamos aqui e agora nós estamos aqui. Então, não se engane, tá ok? Eu estou nessa etapa aqui, mas eu acabei clicando errado. Poxa, eu vou ter que apagar e fazer de novo? Não, não é necessário apagar e fazer de novo. Você pode vir direto aqui nessa ferramentinha de etapa de desenhar perfil, ele volta para cá, né? Aí supondo que você não quisesse esse eixo aqui, né? Você vai ter que selecionar de novo o eixo, ele vai te perguntar, pô, já existe um eixo, cara, você tem certeza que quer escolher outro, né? Quer redefinir? Sim, quero. Aí você vai e escolhe essa daqui, né? Ó, antes era essa daqui. E ele fez a revolução nesse sentido.
Como você está escolhendo agora essa daqui, ele vai fazer revolução ao entorno, né? Ao entorno desse aqui, ó. Ó, vai ser desse tamanho, ou seja, vai replicar essa aresta aqui, ó, do outro lado, até aqui. E ele vem fazendo o sólido para você. Vamos ver se é verdade. Olha aí, ó. Como eu disse. Saiu daqui, ó, vem fazendo a revolução. Vai ser uma bolacha, né? Um cilindro, uma tora de cilindro maior. Bacana? Então, professor, eu quero só 90 aqui, ó. Eu quero 90 graus. Então, vem e digita 90. Aí ele vai amarrar em 90. Aí você vai escolher o quadrante. Se é esse quadrante, se é esse quadrante. Tá? Você quer 120 graus, digita 120. Tá? Ele vai estar... Agora, quando você posiciona o mouse acima ou abaixo, ele te pergunta para que lado você quer a extrusão. Tá? Você quer, enfim, 270, né? Que é 3/4. Mas se você quiser ele completo, evita digitar 360. Eu gostaria que você viesse aqui, ó. Tem um botão para isso, né? Revolucionar 360. E aí ele completa para você. Tá certo? Supondo que você queira uma revolução sobre uma superfície que já foi feita extrusão, né? Ou seja, você fez extrusão e quer uma geometria revolucionada nela. Então, você clica aqui, seleciona a face. Pessoal, vamos supor que você quisesse desenhar aqui em cima uma esfera. Então você vem com a ferramenta círculo, né? Posiciona ela aqui o círculo, beleza? Então, o que você precisa fazer? Você tem que pensar que não dá para revolucionar desse jeito, né? Não dá para revolucionar o círculo, porque senão vai formar uma espécie de bambolê, vai formar tipo uma argola. Você precisa usar a ferramenta de linha para passar uma linha aqui, ó, bem no centro. E aí, uma das operações que você sabe é a de aparar. Você vem e apara, aí sim você vem e transforma ela em eixo. E aqui em cima agora vai ter uma belíssima meia esfera, né? Porque você acabou desenhando sobre a superfície aqui, ó, né? Aí você vem aqui e fica aí um bilotinho, né? Uma espécie de trava, uma protuberância, uma saliência cilíndrica. Isso aqui já se chama o tronco de esfera, né? Na realidade, o que você fez, olha só, vou fazer ela separada aqui. Revolução, seleciono o plano e vou fazer duas situações. Eu vou colocar a circunferência aqui e vou desenhar um eixo aqui do lado. Tá? Quando eu transformo esse eixo, né, em referência e retorno, essa circunferência gira em torno daquele eixo. Tá? Ou seja, então não é a partir daqui que você faz. Aqui é o toro, né? O famoso toro. Então, se você está querendo, se o seu objetivo é uma esfera, então não é assim que você tem que pensar. Vem aqui na etapa de desenho, né? Apague esse eixo, você não vai precisar dele dessa forma. Na verdade, eu nem vou apagar, vou começar a ensinar algumas coisas aqui para você. Ó, você pode então conectar esse centro com o centro dessa circunferência. Conectou? Agora tem um recurso que eu ensinei que você pode estender aqui e aqui, né? E aí tem um recurso que eu ensinei também que é o de aparar. Então o eixo continua aqui, né? Que legal. E agora você tem a possibilidade de, ao retornar, você tem a esfera completa, né? E já sabe que para ter ela completa é aqui no 360. Quando você concluir, as linhas de construção elas ficam ocultas. Bacana? Deixa eu colocar aqui só de uma outra cor para evidenciar aqui esse brilho dela, vai ser bem legal no corpo, só da Future. Olha aí, bacana? Tá aí, ó. Esse foi o recurso de extrusão por revolução, tá? Tem também um outro recurso, eu vou ter que apagar a esfera, vou ter que... Deixa eu ver aqui... Ferramenta de seleção, né? Agora sim a gente consegue aqui apagar a esfera. Essa outra... paciência. Bom, Ctrl I, eu vou fazer aqui novamente uma revolução. Eu vou utilizar esse plano agora com alguns requintes de cota, tá? Eu quero... Aqui vai ter uma furação, né? Nele. Tem uma furação. Ele vem aqui. Ó. Aqui.
vai formar uma espécie de prato aqui embaixo, um pequeno rebaixo, pronto. É isso que eu quero. E o eixo, acreditem, você pode escolher também aqui, ó, o próprio plano do software, tá certo? Então, algumas cotas vão ser colocadas aqui, né? Vou colocar também, algumas eu vou deixar desamarradas, né? Vou colocar aqui 25 e deixa eu ver uma outra, acho que é isso, acho que satisfaz. Agora eu retorno. Isso já só estou replicando novamente a ferramenta de revolução, né? Eu quero 360. A partir daqui, se eu quiser alterar, por exemplo, esse diâmetro desse furo, se eu clicar e arrastar, eu não consigo por causa da cota 25, mas se eu clicar na cota e digitar 30, olha só, ele já aumentou para mim o diâmetro, tá? Aqui na verdade é o raio, então 2 vezes 30 está com um diâmetro de 60 de furo, tá certo? Agora, aonde não tem cota, se você clicar e arrastar, isso é muito bacana, ó. Ele vai modelando para você do jeito que você quer, ó. Aqui você acabou fazendo um chanfro, aqui você está colocando essa porção desse rebaixo maior, ó, mais profunda, olha só. Bacana? Muito dinâmico, né? Ok, então vou concluir. Se você quiser, você pode ainda aplicar recursos na revolução, na extrusão por revolução, como por exemplo, círculo. Aqui está círculo, mas na verdade é um raio. Como é que funciona? Você seleciona a ferramenta, no caso eu vim nesse menu desdobrável, seleciona a ferramenta, aí você seleciona a aresta que você quer colocar o raio, ele te dá um preview. Esse preview está aqui de 6. Se você quiser colocar, por exemplo, 10, aí você aceita aqui e ele já aumentou para 10, certo? Aí você visualiza, ele te mostra uma cota e você conclui. Junto de raio tem também o chanfro. Você pode clicar aqui, aí você seleciona a aresta que você quer chanfrar, coloca o chanfro desejado, por exemplo, 5. Aí você aceita e ele chanfra aqui para você, ó. Ainda fica te mostrando o status. Se você clicar nesse status aqui dessa cota, você pode editar por ela. Por exemplo, 3, diminui. Não era 3. Seleciona a cota, era, sei lá, 7,55. Pronto, 7,55. Tá? Milímetros, né? Claro. Agora, vamos supor que você queira um detalhe que seja de retirar uma determinada porção da revolução. Isso é muito legal. Se você está querendo, por exemplo, fazer um entalhe, você gostaria de fazer um entalhe nessa porção da peça, só que ela não seria por revolução, ou seja, não seria 360. Seria sim por revolução, perdão, mas só que você gostaria só de 90 graus, perdão, 180 graus de extração de material aqui. Como é que você faria? Aí, ao invés de utilizar revolução, você vai utilizar o corte revolucionado. Clicando nele, dá um Ctrl I aqui e selecionando o plano frontal, olha só, eu quero fazer um recorte. Então, veja bem, se eu desenhar aqui, ó, não vai acontecer nada, porque a geometria que eu desenhei está fora da porção maciça do componente. Mas se você, só vou dar uma ajustada aqui, se você entrar com ele aqui, ó, significa que vai ter um recorte, um rasgo desse comprimento. Deixa eu ver se vai dar para colocar uma cota aqui, ó, dessa tangente, você sabe que é tangente, até a face da geometria que você quer fazer de profundidade, tem, por exemplo, 6 milímetros, tá? Por uma altura de 10 milímetros. E tem uma localização aqui dessa base, vou chamar de base, de mais 10 milímetros. Legal! O que falta? Falta, lembre-se, quando você está em opções de revolução, você é obrigado a criar eixo, porque se você voltar, ó, vai dar erro. Pedi, cabeção, coloque o eixo. Aí você, cabeção, vê que pá, pode selecionar o próprio eixo anterior, né? Tá aqui. Se você tivesse com os planos desabilitados, ai meu Deus, e agora? Aí vem aqui, habilita, né? E clica em eixo. Feito isso, só é retornar. Agora, cuidado. Ó, veja bem, ele está recortando, olha lá o recorte que você queria.
Tá aí o recorte que você queria, só que você sabe que ele começa aqui nessa extremidade, nessa tangente, e ela deve ir somente até esse outro lado aqui. Então você vem e digita 180. Tá aí, ó. Pronto, está feito o recorte. Legal? Bacana? Vamos supor que esse recorte que você acabou de me apresentar, ele não terminasse dessa forma. Você gostaria de dar um acabamento mais suave nele. Você queria que é como se você tivesse com uma palhetinha de sorvete, aquela de madeirinha, aquela colherzinha de madeira, e você passasse aqui como se fosse um sorvete. Queria que ela fosse arredondada também, né? Tem como fazer isso? Tem. Agora você tem duas opções. Ou você seleciona a função círculo, né, que seria essa de raio. Aí, como você sabe que deu uma profundidade de 6 aqui, você vem aqui, ó, e coloca o raio, não de 10, né? Coloca um raio de 3. Olha lá. Perdão, aqui era 6, então vai ter que ser raio 6 mesmo. Tá aí. Clica aqui, ó. Ops, ainda não cliquei. Agora eu cliquei, 6. Pronto, tá aí o raio, olha só. Tá vendo como se fosse alguém tivesse, se fosse de massinha, né? Chegou com o polegar aqui, amassou aqui para ficar bem acabado, né? Agora, e se fosse o contrário? E se você não quisesse perder essa porção aqui, ó? Porque afinal de contas, vou concluir. Vou mostrar aqui e aqui. Ó, essa aresta aqui, ó, é onde começa. Aqui, essa aresta é a sua referência para o outro lado, para que realmente você apresente o elemento a 180 graus. O que você queria é que essa porção de raio aqui, ó, o raio, começasse, ó, que essa aresta começasse lá no 180. Então vamos fazer do outro lado. Como é que seria? Só tem um jeito, tá? Seria também utilizando o que? Recorte revolucionado. Ó. Corte revolucionado, você vai selecionar essa face. Você está exatamente naquela face e sabe que essa daqui é a sua referência lá com o outro lado para 180. Aí você pode inserir linhas do próprio desenho, ou seja, utilizando esse recurso de projetar, você seleciona as arestas que já estão presentes naquela face. Ó, são 4 arestas. Eu vou mostrar para vocês em perspectiva. O que, que eu fiz? Eu só adicionei aquele quadradinho ali, ó. Não precisei clicar em linha nenhuma. Eu adicionei com projetar para rascunho. Como eu estou em corte revolucionado, eu posso utilizar aqui a ferramenta. Agora, eu vou utilizar aqui, ó, essa aresta como referência, né? Seleciono ela. E quando eu retornar, eu faço uma extrusão de 360. Aí, ó. Olha como ficou até mais suave do que o próprio raio. Porque aqui, ó, foi uma resultante do corte que saiu dessa aresta que está de amarelinho para cá. Mas vamos ver do outro lado. Dá tempo de fazer isso? Olha, claro que dá. Aqui, ó, não está refletindo os 300, os 180, porque o raio começou dessa aresta, deveria começar lá de baixo. Então, o que, que eu faço? Eu posso simplesmente selecionar essa filtre de arredondamento que não me interessa e deletar ela no teclado. Eu venho em corte revolucionado, seleciono a face. O que mais? Eu vou então utilizar a ferramenta 0 km que eu estou apresentando hoje aí, ó, projetar para rascunho. Aí, ó, vou colocar em ângulo aqui para vocês. Eu quero essa. Tem que tomar cuidado com arestas que o software fica te insinuando, ó. Essa, move com o mouse que aí ele te dá outras opções. Essa e essa daqui, sendo que o eixo, lembre-se, se voltar aqui ele vai pedir o eixo. Aí, meu irmão, cadê o eixo? Aí você volta aqui. Ah, esse aqui é o eixo, não é esse aqui. Pessoal, preste bem atenção. Se você selecionar aqui para construção, a linha fica, toda a geometria fica com a linha. Não, não é esse o objetivo. Então, vou voltar aqui, ficou a ser linha contínua. E agora, com o eixo, eu clico aqui e posso retornar numa boa. Ele começa a tirar o material. Olha, vou mostrar bem de pertinho. Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Ó, ele estava aqui, começou a tirar, até que vazou, né? Olha lá, saiu tudo. Poderia clicar aqui? Poderia clicar aqui ao acaso? Sim, poderia, mas eu não sugiro, tá?
eu não sugiro. Se você colocar aí, por exemplo, 150, vai cortar? Vai, ó. Com 150 corta, com 120 corta, com 190, com 105 corta. Vou até mais longe, 95. Claro que corta. Olha lá, cortou mais um pedacinho. Mas eu sugiro sempre o 360 nesses casos. Agora sim, o raio inicia e no mesmo sentido do outro, que daria aqui o 180 e aqui teria mais um grauzinho, tá certo? Se você entendeu perfeitamente e quisesse que essa aresta aqui ó, morresse no 180, então você teria que dar um desconto aqui, né? Você teria que iniciar a sua extrusão um pouquinho para frente, que seria menos o raio, tá? Menos o raio. Muito bem, já ensinei então revolução, corte revolucionado. Está previsto também transformar o componente como se fosse uma peça plástica, né? Eu vou abrir um outro documento aqui para te ensinar isso, depois a gente volta nesse que eu estou para poder finalizar, tá certo? Eu vou fazer aqui uma extrusão, algo bem simples. Eu vou fazer um quadrado e uma circunferência, deixar elas no stand-by aí. Tá aqui, já. Ó, aqui é maciço, tá tudo maciço, né? Mas eu tenho a opção de converter esses dois modelos. Eu vou tirar aqui os planos para que eles não atrapalhem tanto. Base também. Cancelar. Eu vou aqui utilizar essa ferramenta que se chama parede fina. Como é que ela funciona? Clica nela. Aí você vai colocar a espessura que você quer deixar o objeto. Eu quero que ele fique com a espessura de 5 milímetros. Aí eu aperto Enter, 5 e Enter. Aqui, ó, eu não quero que seja em cadeia, eu quero que seja único. Aí eu quero que essa face seja a minha boca de entrada para transformar isso aqui numa caixa, tá? Então eu vou aceitar, né, e vou visualizar. Olha só, ele deixou as laterais e o fundo, ó, o fundo aqui também tem 5 milímetros de espessura, que foi aquele valor que você colocou lá no começo. Vou fazer de novo agora para o cilindro, tá? Eu vou utilizar aqui a ferramenta parede fina, né? Eu quero que o cilindro fique vazado aqui, né? Tem um furo, então eu vou utilizar aqui fazer ele bem fino, fazer ele com 1 milímetro. Enter. Agora, eu não quero em cadeia, eu quero ele único. Clica aqui, ó. Significa dizer que essa aqui vai ser a nossa boca de entrada. Ele vai deixar essa lateral cilíndrica com 1 milímetro de espessura e vai deixar uma espessura também aqui no fundo. É só eu aceitar, visualizar. Opa, não fez. Claro que não. Você clicou nessa aqui, ó. Fez sim, ó. Bacana? Deixa eu ver um detalhe aqui. Interessante. Bom, fui surpreendido aqui por um evento. Eu não sei exatamente o que rolou, deixa eu ver. O ideal mesmo seria ele transformar. Vou editar o perfil e vou deixar somente a circunferência, tá? Fazer ela aqui, diâmetro qualquer por enquanto. Tá aí, parede fina, 1 milímetro. Eu vou selecionar aqui, ó. Você tem que acabar digitando de novo, Enter, né? Aí selecionar aqui essa face. Como tem só um modelo, eu deixei cadeia mesmo. Aceitei e vou visualizar. Agora sim, fechou do jeito que eu queria, né? Fechou não, na verdade abriu. Tá aí o fundo, né? O fundo, tudo com 1 milímetro. Bacana, se você clicar no 1, ele aparece aqui, você pode colocar isso para 10. Então tudo agora tem 10, tá? Você quer um número quebrado? Clica lá. Esse número quebrado é, por exemplo, 20.35. Tá aí, ó. Aqui tem 20.35 de coroa circular e o fundo também. Se você está duvidando, muda aqui o seu modo de visualização. Tá aí, ó.
Ctrl F, olhando de cima, a coroa circular, e Ctrl R, tá aqui a espessura, que reflete aqui também. Bacana? Voltando aqui para o modo de visualização renderizado. Show de bola? Aí o raio, né, se aplica todo do mesmo jeito. Aqui eu cliquei em raio, seleciono aqui, arredondou o cantinho, né? Se quiser maior, aceita com o botão direito também, visualiza. Quando a cota aparecer, você pode clicar na cota e digitar, por exemplo, 8. Pronto. O chanfro, mesma coisa. Chanfrar, seleciona a aresta, coloca o valor, aceita, concluir. Já está chanfrado. Então, aresta externa chanfrada, ó, é plano aqui, ó, plano e cônico, né? E a de dentro arredondada. Acho que deu para ver bem isso aí. Bacana? Agora, voltando aqui naquela peça que estava de stand-by, olha só que interessante, aqui ela está maciça, correto? É interessante como a gente pode deixar essa peça como se fosse um componente plástico, né? Utilizando aquele recurso de parede fina. Eu vou manter aqui 3 milímetros de espessura e vou dizer que essa entrada aqui, ó, essa face, ela vai servir de entrada para me fazer todo o restante. Então, eu vou aceitar aqui, concluir. Olha só como eu transformei o componente no elemento plástico. Eu vou utilizar o recurso aqui de recortar para que você entenda bem bacana como é que ele está se comportando por dentro, tá? Eu vou recortar essa porção aqui, ó, aqui, tá? Então, se liga aí no que está rolando. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui. E aí, à medida que eu for passando, você vai ver que o sólido saiu de maciço para plástico. Olha lá. Olha ali que bacana. Começou a atingir o corte, né? Ó. À medida que atinge aqui, você consegue ver. Deixa eu tirar esses planos, que eles estão me atrapalhando. Base, por causa das referências. Agora, olha aí, pessoal. Se ligou na parada? Olha aí como é um componente plástico. Vou deixar ele assim, né? Vou concluir. Vou utilizar um recurso que eu uso muito aqui, que é o de suprimir. Vou suprimir a espessura. Antes era sólido, olha só. Sólidozão, maciço. Quando eu apliquei parede fina, olha lá, ele respeitou tudo isso aqui de parede fina. Não é um recurso muito legal? Eu acredito que você tenha se amarrado, tá? Agora, o recorte foi só para você ver. Vou tirar aqui. Você sabe que existe a função... eu vou tirar também aqui, ó, espessura, tá? Vou deixar ela suprimida. Você sabe que existe a... Cadê? A ferramenta de recortar, né? Então você seleciona aqui, aí você pode desenhar aqui. Eu vou fazer um desenho mais sofisticado aqui de furação. Eu vou abrir uma circunferência aqui e vou abrir uma outra aqui. Vou pegar uma circunferência e colocar aqui. Só que ela não pode ter relação com nenhuma dessas arestas. Deixar ela pequenininha aqui, pequenininha e pequenininha. Agora eu tenho aqui o recurso de tangente. Eu quero que ela fique tangente a essa aresta e a essa aqui também. A mesma coisa, essa outra aqui, aqui e aqui. Legal? Agora eu vou colocar uma reta que liga do centro até o centro. Pronto. Agora eu vou utilizar a ferramenta horizontal vertical, que é desse centro para o centro total aqui. Opa! Já sabem o que eu estou querendo, né? Então agora tem aqui a ferramenta aparar, né? Que é o tora-tora. Se eu passar aqui já direto, já saiu tudo externo. Isso aqui eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Olha aí. Tá aí. É assim que a gente faz as coisas. Legal? Vamos voltar aqui e fizemos um furo. Acabou pegando ali na nossa parte que estava de extrusão recortada. Então eu vou fazer com que seja somente 3 milímetros. Então ele desce 3. Bacana? Legal. Deixa eu só conferir aqui, extrusão normalizada. Aí, perceba o seguinte, eu vou concluir. Perceba que esse plano, ele está meio que paralelo, né, com a geometria aqui, ó. Pode ver que ela foi construída aqui, porque ele foi usado de referência, inclusive aquele segmento de reta que foi colocado aqui, ele foi usado horizontal vertical.
Agora, supondo que você queira um elemento desse aqui igualzinho a esse aqui do outro lado, você pode utilizar o recurso de espelhar, que é esse aqui, ó, espelhar característica, esse amarelinho. Clica nele, né? Aí você quer espelhar o quê? Você quer espelhar a partir desse plano, perdão, era a geometria mesmo. Aqui, ó, seleciona a geometria, né? Cliquei em espelhar, selecionei a geometria, aceitei. É essa? É. Qual é o plano de referência? É esse aqui. Então ele já vai jogar ele para cá. Isso é muito legal. Então, aqui foi um recorte, mas se você fizesse, por exemplo, vou fazer uma outra revolução. Uma outra revolução aqui, deixa eu ver se vai dar para fazer. Aqui nesse plano aqui, ó. Estou desenhando lá no plano, você sabe, né? Aí vou desenhar aqui, utilizando essa referência. Aqui, aquela esfera, né, que nós já tínhamos feito uma vez. Vou até recortar logo aqui. E você já sabe que tem que transformar em eixo, aproximar, transformar em eixo, volta. Quando volta, olha onde eu fiz, que coisa, né? Eu vou desenhar de novo lá para o outro lado. Um recurso aqui que mais para frente a gente fala, que é o de girar. Então, vou selecionar aqui, não tem cópia, pego a minha referência e jogo ele para esse outro lado aqui. Bacana, agora sim eu concluí, retorno, ele vai fazer o oposto lá, tá aí, vou colocar com 360, acabei desenhando uma protuberância ali, né, esférica, e quero espelhar ela aqui para o outro lado, porque não dava para fazer os dois ao mesmo tempo. Espelhar a esfera, aceita e o plano. Gente, é fácil demais. Está feito. Então hoje eu tinha que ensinar extrusão por revolução, recorte, parede fina, o espelhamento 3D. E aí lá no Classroom a gente coloca depois o exercício, tá certo? Com o tempo você vai se acostumando aí a colocar algumas cores no seu modelo, tá? Fiquem à vontade, mas enfim, se for carnaval ou não, deixo nas mãos de vocês aí. Tá, beleza? A aula era essa, espero que tenham curtido. Se gostou mesmo, né? Curte. Se gostou demais, se inscreve. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.